Vamos fazer agora um exemplo que ele é interessante e vai ser bastante ilustrativo nesse nosso domínio de calcular o centro de massa de alguns objetos. Nós vamos considerar agora um exemplo interessante, que é um disco, só que é um disco que tem um furo, né? Então, nós temos um disco que tem um raio R, é um disco, e ele tem, aqui é o centro do disco, mas na verdade ele tem um furo, né? Em das suas partes. O furo obviamente passa pelo centro, portanto o furo tem um raio que é R sobre 2, ou um diâmetro que é R, e o disco como um todo, quer dizer, a massa do disco, que está distribuída aqui agora, ela é um disco que originalmente tem um raio R, tem um raio R, e alguém fez um furo. Nós, claro que aquilo que nós ensinamos para vocês, que o x do centro de massa é a integral em todo o corpo de x dm, né, dividido pela massa total, e que o y do centro de massa é igual à integral em todo o corpo de y dm dividido pela massa total, continua válido. Quem que é dm agora? Bom, dm, claro, como eu expliquei, nós vimos em outros exemplos, é sempre um elemento de massa distribuído pelo corpo. Então eu vou pegando um elemento de massa que tem coordenadas x, y e vou realizando essa soma. Realizando essa soma, eu consigo determinar o centro de massa. Só que, olha aqui, é um disco, então ele é plano, né? E ele tem uma massa com furo, que nós vamos chamar M disco com furo. Então, depois que fez o furo no disco, ele tem aí uma massa que é M do disco com furo. Obviamente, sem furo, a massa seria M. É a massa caso o furo não existisse. Muito bem. O que é um furo num corpo que tem a massa continuamente distribuída? É como se fosse ali uma massa negativa. É como se você, ao fazer a integral, você imagina o corpo todo, mas ali você tem que subtrair aquela massa que estaria, por acaso, naquele local. Tá certo? Isso que eu estou falando simplifica muito a solução dos problemas nesse caso. Por quê? Porque eu imagino o corpo como um objeto contínuo, sem o furo, e depois subtraio a par do furo. Então, subtrair a par do furo é como fazer aqui, ó, ter uma parte negativa de massa aqui, subtraindo a integral toda. Então, para determinar o centro de massa, nós precisamos imaginar primeiro o corpo, nessas situações, o corpo como um contínuo sem aquele furo e depois subtrair a contribuição do furo. Tá certo? Isso é possível porque a integral ela é aditiva, ela permite fazer isso, né? Como a integral da soma é a soma das integrais, ou a integral da diferença é a diferença das integrais, nós podemos fazer isso. Então nós vamos aplicar agora isso aqui para esse caso, e depois vamos exemplificar em alguns outros que você pode fazer aí. Muito bem, nós vamos imaginar que para simplificar a nossa vida, que essa é a geometria que nós temos. Nós vamos determinar aqui um conjunto de eixos. Obviamente vamos chamar de x o eixo que passa pelo centro horizontal e de y o eixo que passa pelo centro vertical. Aqui é x. Muito bem. Nós vamos imaginar que você tem esse aqui é um material que teria uma densidade ρ, vamos supor. Portanto, a massa total dele vai ser a massa total, caso não tivesse furo, seria a densidade vezes a área. O ρ é a densidade superficial de massa, que seria ρ vezes π r quadrado. A área vezes a densidade de massa por unidade de área me dá a massa total.
E a massa do disco com o furo, que é a massa do disco F, né, com furo, ela seria a massa total menos a massa do furo, que é a densidade vezes π vezes o raio do furo ao quadrado, que é R sobre 2 ao quadrado, portanto é igual a M, tá certo? O M é ρ π quadrado, então aqui eu tenho ρ vezes π vezes R quadrado, que multiplica 1, que é a massa, menos 1/4, que dá 3/4 de ρ π quadrado, πr quadrado. Tá certo? Então a massa, quando eu tiro do disco sem furo, é dessa forma, enquanto a massa, se não tivesse furo, é essa aqui. Bom, para ganhar um pouco de espaço, depois de ter feito essa conta, eu vou colocar aqui 3/4 de ρ π r quadrado. Então, vamos vir aqui, 3/4 de ρ π r quadrado. Essa é a massa do disco com o furo. Muito bem. Olhando a simetria aqui, você vê claramente que toda massa que estiver na coordenada positiva do x também está na coordenada negativa do x. Mesma coisa para o y, tá certo? O y, se eu fizer essa análise, toda massa que está do lado positivo do y está do lado negativo do y. Isso só é verdade se o disco for íntegro, sem o furo. A presença do furo já faz com que uma massa que esteja do lado de cima não tenha, né, o seu equivalente do lado de baixo. Tá certo? Muito bem. Então isso mais ou menos nos dá uma ideia que a simetria do problema, né, a simetria é o fato que tudo que está do lado direito está do lado esquerdo também, como se fosse uma reflexão, faz com que eu já tenha certeza que o x do centro de massa é igual a zero. Por quê? Porque tudo que tiver do lado positivo do x vai ter do lado negativo. Então, quando eu fizer a integral em todo o corpo, que é o disco com furo, de x dm, isso dá zero. Porque toda a parte positiva tem o equivalente negativo. Quando eu fizer a integral em todo o corpo, dá zero. Portanto, o x do centro de massa é nulo. Eu já sei que o x do centro de massa está na coordenada x igual a zero. O mesmo eu não posso dizer para o y. Por quê? Porque eu não tenho... Originalmente, se não tivesse o furo, eu teria simetria também, né, quando eu olho aqui ao longo do eixo y. Mas, quando tem o furo, não, porque eu tenho aqui, por exemplo, uma porção aqui que não tem massa aqui. Então, na verdade, o y do centro de massa tem que ser determinado. E ele é igual ao y no corpo todo. O corpo é esse, disco com furo, de y dm dividido pela massa do corpo, que é a massa desse disco com furo. Claro, esse é o corpo que nós estamos considerando. Agora, isso aqui é igual a integral, a integral do y em todo o disco com o furo é igual a integral no disco íntegro, sem furo. Então é o disco completo de y dm menos a integral do y dm só no furo, dividido pela massa do disco com o furo que nós já determinamos. Então veja, a integral do disco completo de y, eu sei quanto dá. Quanto dá? É exatamente o que eu falei se não tiver o furo, essa integral aqui tem que dar zero. Porque todo elemento de massa para o y positivo tem um contraparte, tem o mesmo com y negativo. Então, a hora que eu somar sobre todo o disco, dá zero. Então, isso aqui dá zero, pela simetria e pelo fato que eu acabei de explicar. Portanto, o y do centro de massa nada mais é do que a integral do furo com sinal negativo
de YdM dividido pela massa do disco com o furo. Muito bem. Agora aqui eu teria que fazer essa integral. Mas na verdade eu não preciso. Observe o seguinte. Imagine que só o furo fosse uma massa. Então eu estaria nesse eixo de coordenadas fazendo a conta desse disquinho aqui. Então se eu pegar isso aqui e disser que isso aqui é menos a massa do furo, só do furo, dividido pela massa do furo, porque eu multipliquei e dividi, vezes a integral de YdM no furo, dividido pela massa do disco com furo, eu tenho o Y do centro de massa. Ocorre, no entanto, que essa integral aqui, dividido pela massa do furo, é exatamente o centro de massa do furo. Como se eu tivesse só esse disquinho, que eu sei que deve estar aqui no centro, que é menos R sobre 2. Portanto, o Y do centro de massa fica igual a menos. Isso aqui é a coordenada do centro de massa, que é menos R sobre 2. Coordenada do centro de massa só do furo. Então isso aqui fica igual a menos a massa do furo dividido pela massa do disco com furo vezes menos R sobre 2. Agora, quem que é a massa do furo? Pô, a massa do furo é fácil. A massa do furo é a massa que está faltando aqui, que é 1/4. Tá certo? Então isso aqui é igual a menos com menos dá mais, é 1/4 de ρ vezes πr² dividido pela massa total, que é 3/4 de ρ πr² vezes R sobre 2. Nós sabemos que nessa conta isso e isso desaparece, portanto o Y do centro de massa é igual a R sobre 6. Então onde que ele está localizado? Não sei, mas você tem que dividir aqui em 6. Se você dividir em 6 partes, o centro de massa vai estar localizado aqui. Esse é o centro de massa desse disco que tem um furo. Note que às vezes a gente erra em colocar a massa total, mas é a massa do disco com furo que determina o centro de massa desse objeto, como é a regra para todos os centros de massa que a gente determina. Muito bem, nós fizemos do disco, mas você pode aí na sua casa ser mais agora inteligente. Vamos imaginar agora um exemplo parecido, só que uma esfera. Então nós temos uma esfera que tem um furo. A esfera tem um raio R. Eu coloquei aqui o eixos de coordenadas x, y, z. E ela tem um furo localizado nas coordenadas x1, y1, z1. E o raio do furo é um R minúsculo. E nós queremos determinar aonde está o centro de massa. Obviamente que sem o furo, o centro de massa está no zero. Mas agora eu botei um furo num lugar qualquer. Então você tem que determinar quanto é o novo centro de massa. Muito bem, nós sabemos que o novo x do centro de massa vai ser igual à integral de x dm em toda a esfera com furo, né? Então é a esfera com furo dividido pela massa da esfera com furo. O y do centro de massa, equivalentemente, é integral de y dm na esfera com furo dividido pela massa da esfera com furo. E o z do centro de massa é igual à integral de z dm em todo o corpo com furo dividido pela massa da esfera com furo. A massa m, nós vamos imaginar como se fosse a esfera íntegra, sem furo. Então, se a gente tiver uma esfera íntegra, ela tem a massa m.
Isso significaria que ela teria uma densidade agora volumétrica, que é a massa dividido por 4/3 de πr ao cubo, que é a densidade, que é o volume, né, da esfera. Portanto, essa é a densidade volumétrica. E a massa da esfera com furo é igual a massa da esfera, m, menos a massa do furo, que nada mais é do que 4/3 de π r ao cubo vezes ρ. Então nós temos tudo isso aqui, né, para poder determinar o que nós vamos fazer aqui. Agora, qual é o centro de massa do furo? Porque você vai ter que aplicar o mesmo que eu apliquei no exemplo do disco. O centro de massa do furo está aqui. O centro de massa do furo, x, o y e o z do centro de massa é isso. Então, quando você subtrair a massa do furo, multiplicar e dividir pela massa do furo, né, porque aqui também tem a massa do furo. Quem que é a massa do furo? Se o furo fosse preenchido de massa, ele teria ρ vezes 4/3 de πr ao cubo, que é esse termo aqui. Essa é a massa do furo. Brincando com esses, você é capaz de determinar quem é o x, o y e o z do centro de massa. Tá bom? Só que aí é melhor você fazer um teste a hora que você fizer isso. Qual é o teste? O teste que você faz é fazer x1, y1, z1, c0. Porque, de novo, se o furo estiver no centro, o centro de massa não mudou. Tá certo? Se o furo estiver em cima do centro de massa original, quando você não tinha furo, o centro de massa não alterou. Então você pode também fazer esse exemplo aqui e muitos outros, né, que você pode fazer, que são simples de serem feitos, se você entendeu a lógica de calcular o centro de massa com objetos que tenham ausência de massa em alguma parte, que é como um furo. Bom, na próxima aula nós vamos entrar em um novo tópico sobre momento e sua conservação e tudo isso. Espero que você aproveite bem os exemplos agora do centro de massa que nós apresentamos. Até lá!